Boa noite, queridos, a paz, amém? Ficaram com frio esses dias aí, mas não deixaram tomar banho, né? Vai que... Ficou sem tomar banho, Edson? Não, né? Ficou... esses dias foi bem frio, hoje até que está um pouquinho mais quente, mas amém, né, queridos? Nós não podemos deixar o nosso amor por Cristo esfriar, o nosso coração esfriar. Nós estamos aí já, como eu falei, praticamente no 5º mês dessa pandemia. A gente tem que entender que toda crise, ela só tem um propósito ruim na vida da pessoa que vê ela ruim, porque na verdade a crise ela revela. Toda crise revela como nós estamos, né? Num casamento, quando tem uma crise, seja ela financeira, seja ela de enfermidade, vai revelar como esse casamento ele está firmado. Se ele estiver firmado em coisas sólidas, em amor, em comprometimento, em entrega um para o outro, esse casamento ele vai superar aquela crise. Então toda crise ela tem esse papel, ela acaba revelando como nós estamos. E essa pandemia que nós estamos vivendo, obrigado, ela está revelando muitas coisas, né? E eu posso dizer que na parte da igreja, ela está mostrando muitas coisas também. Porque é nítido, querido, e nós até aconselhamos que aqueles que têm alguma doença, alguma facilidade, o grupo de risco, né, não vir à igreja. Mas não é só não vir à igreja, também é ficar em casa. É para ficar em casa, não é para estar saindo, não é para estar se locomovendo, para evitar, porque a Bíblia diz que nós temos que ter bom senso também. Mas é impressionante que também a gente percebe que as pessoas, elas se revelam nesse momento da frieza espiritual delas. Porque apesar de muitos não poderem ou não estarem vindo à igreja, e é natural isso, mas nós sabemos que muitas pessoas não estão vindo e indo à igreja, mas estão indo em muitos lugares. Estão vivendo a sua vida normalmente. Aí chega no domingo e no culto, não vou, né? Vou ficar em casa. Pode ficar em casa, não tem problema nenhum. Mas muitas das vezes nós fazemos isso de uma maneira displicente. É como se Deus não tivesse a importância que nós deveríamos dar a Ele, né? Porque nós damos importância a tantas coisas. Nós cancelamos aqui o culto de terça, né? Cancelamos o culto de quinta. Só estamos fazendo culto aos domingos, uma vez por semana só, 7 horas da noite, né? Não estamos passando das 9 de jeito nenhum. Então sendo um culto mais rápido possível. E a gente sabe que tem muitas pessoas que poderiam estar participando, cultuando. E a minha preocupação não é nem porque a gente quer ver a igreja cheia, a gente quer que as pessoas estejam. A minha preocupação é a frieza espiritual mesmo, né? Porque as pessoas, até como o Daír, ele comentou, as pessoas, e isso acontece com a gente mesmo, a gente vai deixando de congregar, deixando de estar participando, e isso vai esfriando. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para louvar, para adorar, para buscar esse Deus. Então, faça uma reflexão. Se você não pode estar aqui, não venha mesmo, né? Estou lembrando do Edson, semana passada, ligou para mim, doido para vir para a igreja e não podia, que estava meio resfriado, né? Com vontade de vir para a igreja. E nós só abrimos a igreja, querido, por causa desse grupo, dessas pessoas que realmente gostam, sentem o desejo, gostam de estar congregando, gostam com os irmãos, né? Graças a Deus nós temos aqui um número de pessoas que entendem isso, realmente gostam, estão aqui. Mas tem outro grupo também que poderia estar presente e não está. Tem aquele grupo que realmente tem que ficar em casa. Mas tem um grupo que poderia ser mais participativo também, né? Até para estar vendo os irmãos. Porque se eu posso ir no mercado, se eu posso ir na lotérica, se eu posso ir no banco, se eu posso ir na loja, se eu posso ir no shopping, se eu posso ir passear, se eu posso fazer tudo, aí chega na hora de ir na igreja, eu não posso. Normal, cada um tem a sua consciência. Estou falando isso porque cada um tem a sua consciência. Fique você aí com a sua consciência. Porque o que a gente não pode é brincar, né? Porque senão se a gente fizer a coisa certinha mesmo, não sair de casa, guardar, tudo bem. Mas aí a pessoa muitas das vezes é displicente na sua casa,
sai constantemente, fica na rua, vai para todo lado sem máscara, não usa o álcool em gel. Aí depois acontece, tá vendo, ainda bem que eu não fui na igreja, mas não pegou na igreja. Pegou aí fora. Aqui a gente está tendo todos os cuidados, tem ali o termômetro, tem álcool nas laterais, tem o banheiro, tem água, a gente tem que se cuidar, tem que se policiar. Mas, amém, a salvação é individual, cada um sabe como está a sua vida, como está a sua comunhão com Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, né? Você que está aqui, você que está nos acompanhando aí da sua casa. Eu sei que tem muitos nos acompanhando de casa e outros talvez não, né? Assistindo talvez outras coisas. Mas você que está aí na sua casa, você que está aqui na igreja, abra lá em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo número 5. Se você puder, você que está aqui, se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler, gostaria de ler o texto todo, mas vamos ler só alguns versículos, porque o texto é longo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1, fala sobre a cura da lepra de Naamã. Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei, o rei da Síria, que era o rei Ben-Hadad, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fatara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Até aqui. Nós vamos orar, e nessa oração eu queria orar também pela vida da nossa querida Dani, né, esposa do pastor Daniel, que amanhã vai trazer mais uma membro para a igreja, né? Também assim a igreja vai crescendo, né, Dani? Fernando, amém mesmo, né? Você se toca aí também, viu, Fernando? Tá? A Elisa, né? Amanhã a Dani vai estar sendo internada de manhã e, se Deus quiser, vai correr tudo bem, Deus vai na frente e vai dar tudo certo. E amanhã nós vamos ter mais um pai mais fresco da igreja lá, o
Daniel Pezan. Amém? Então vamos orar, e nessa oração vamos incluir também a Dani, que vai passar pela cesárea amanhã. E você que está nos assistindo aí pelo Facebook, que vai enviando seus pedidos de oração, que o profeta Daniel está lá anotando todos os recados. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós somos gratos pela oportunidade e o privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Pai, nós já Te adoramos através dos louvores, através dos dias, das ofertas. Agora abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Que não haja distração em nosso meio. Que todos nós venhamos estar inteiramente ligados a tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar e nos ensinar através dessa palavra. Agora pedimos também, meu Deus, pela vida da Dani, que amanhã estará participando, fazendo essa cesárea, meu Deus. Que o Senhor esteja à frente. Coloque calma no coração dela, coloque fé no coração dela, apazigue o coração dela e do Daniel, que o Senhor possa estar na frente, conduzindo os médicos, que tudo venha transcorrer na mais perfeita ordem, e que a Elisa venha com saúde, com graça, e que nós temos certeza que o Senhor já tem um grande projeto na vida dessa criança. Sê com eles, guarde, abençoe e sustenta nas tuas mãos. É no teu que pedimos e já te agradecemos. Podeis assentar, queridos. Esse texto tem aproximadamente quase 3.000 anos que aconteceu esse episódio. Nós estamos diante de uma cena que nós podemos aprender algumas coisas, porque toda vez que a gente abre a palavra de Deus e lê, nós temos que ser bem práticos. O que eu estou aprendendo com isso? O que isso está me ensinando? O que eu posso praticar disso? Porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele foi enfático quando ele disse que o conhecer a palavra não muda nada. O que muda é a prática da palavra. Tem gente que fala, mas Deus. Querido, faz a prova. Pratique o que a Bíblia ensina. Pratique o que Jesus ensinou. E depois você duvide. Depois você questione. Mas tem muita gente questionando o agir de Deus, questionando o poder de Deus, questionando o que Deus pode fazer, mas não pratica o que a Bíblia mandou fazer. Aqui nós estamos diante de um texto que ele conta uma história muito interessante. Fala de um grande general, um homem muito poderoso que chamava Naamã. Naamã, ele era o principal, ele era o comandante do exército rei da Síria. O rei da Síria era o rei mais poderoso daquela época. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, já havia conquistado tudo, inclusive Israel. Eles já haviam entrado em Israel, já haviam saqueado Israel, já haviam levado tanto ouro, prata, tudo que Israel tinha, e levado muitas pessoas escravas. E dentre essas pessoas escravas, eles levaram uma jovem. E essa jovem, ela foi trabalhar justamente na casa desse general, chamado Naamã. E ela era empregada ali na casa, ela era escrava ali na casa. Então ela fazia serviços domésticos. E ela percebeu que o patrão dela, o dono dela, o Naamã, adquiriu lepra, ficou leproso. E a lepra não tinha cura. Não tinha como você ser curado da lepra naquela época. Não tinha a ciência, não tinha conhecimento como tem hoje, que daria pelo menos para amenizar a situação. Praticamente um leproso ele era condenado. No caso da Síria, eles ainda não tinham o costume de Israel. Em Israel, o leproso ele era colocado para fora da cidade. A Síria ainda não tinha esse costume. Mas agora, essa menina, ela vê a situação do patrão dela, e ela fala para a patroa dela, para a esposa de Naamã, olha, se esse Naamã, se o meu patrão aí tivesse lá em Israel, o meu Deus curaria ele. Aí a mulher chegou, quando o marido chegou, ela foi falar para o marido. Falou, olha, a menina falou que lá em Israel eles curam lepra. Que lá em Israel eles conseguem fazer com que a lepra seja curada. Mais que depressa, Naamã pegou e foi falar com o rei da Síria, que era o Ben-Hadad. Falou, rei, estou sabendo que lá em Israel dizem que o Deus deles pode curar lepra. Aí Ben-Hadad pega uma carta e escreve para o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e manda essa carta falando assim, estou mandando o meu general aí, vocês curam ele, olha só. A hora que o rei de Israel pegou aquela carta e leu, falou, ferrou.
Quem sou eu para curar lepra? Eu tenho poder para curar lepra? Por acaso eu sou Deus? Ele está arrumando motivo, eu não vou conseguir, não vou curar a lepra dele. Ele está arrumando motivo para vir e terminar de acabar tudo com a cidade, fazer guerra e acabar com tudo. Nisso, essa informação chegou até o profeta, chamado Eliseu, que morava perto. E quando falaram para Eliseu, olha, veio o rei, o general da Síria, e ele veio aqui, foi lá no palácio do rei, trouxe uma carta falando que era para o rei curar ele, e o rei agora está lá tudo doido, descabelado, rasgando as vestes, gritando que nem doido, porque ele não sabe o que fazer. E aí Eliseu mandou a mensagem, manda o rei mandar esse general aqui na minha casa, que aqui ele vai ver que tem profeta em Israel ainda. Aí Naamã é conduzido até a casa de Eliseu. E agora Eliseu, dentro de casa, ouve alguém chamando. E aí Geazi, que era o servo de Eliseu, vai à porta e fala, olha, tem um homem aí, o tal de Naamã, que é o rei da Síria. Ah, tá, eu já sei do que se trata. Faz o seguinte, manda ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ser curado. Eliseu nem sai de casa. Eliseu não abre nem a porta, né? Geazi que sai, Eliseu fica lá dentro. E aí o homem fica indignado. Ele é general, ele é comandante, ele é rico. Gente, presta atenção. Vocês viram aqui o tanto de ouro e de prata que ele levou? Mais de 70 quilos de ouro. 70 quilos de ouro, imagina isso nos dias de hoje, né? Você anda com essa porcariazinha de ouro aqui, os caras já querem roubar de você. O cara levou 70 quilos de ouro, fora as pratas, fora as roupas, para presentear, para comprar o milagre, para comprar a cura. E agora Eliseu não dá a mínima, nem atende. Esse homem fica indignado, esse homem ele fica bravo, ele fica irado. E o texto diz que ele ficou furioso. Furioso. E ele falou no Rio Jordão, o Rio Jordão, que ele seria o nosso rio Bauru aqui hoje. É um rio que não está limpo, é um rio que poluído, principalmente naquela época. E agora ele pega e fala o quê? No Rio Jordão, lá em Damasco, capital da Síria, onde ele mora, tem rios muito melhores, tem rio muito mais limpo, tem rio muito mais purificado. Por que ele não mandou eu mergulhar lá em Damasco? Por que eu tenho que mergulhar aqui? E aí ele fica indignado, fica furioso, fica bravo, revoltado. Os servos que estão com ele, porque foi muitas pessoas junto com ele, uma comitiva, né, com mulas, com cavalos, levando o ouro, levando a prata, levando a roupa, alguns soldados de escolta. E alguns servos desse general, vendo a atitude dele, fala: Naamã, já que estamos aqui, andamos tanto, viajamos tanto, foi tantos dias viajando para chegar aqui em Israel, já estamos aqui mesmo, por que você não faz o que o cara pediu? Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, eu tenho certeza que você faria, mas ele pediu uma coisa tão simples, tão fácil, que é mergulhar 7 vezes no rio. Paga para ver, já que você está aqui mesmo, vai lá e mergulha, vai lá e toma o banho, que ele falou. Aí Naamã meio contrariado, meio bravo, mas resolveu seguir o conselho dos amigos, e ele vai lá no rio e afunda uma vez, levanta, olha, está leproso, afunda outra vez, levanta, olha, está leproso. Na terceira, quarta, quinta, e talvez já meio incrédulo, na 7ª vez, na hora que ele levanta, ele passa a mão e ele vê que ele não tem mais lepra, não tem mais ferida, a pele dele ficou a Bíblia diz que ficou como a pele de uma criança. Ficou como a pele de uma criança. Esse homem fica feliz. Esse homem que estava furioso, esse homem que estava irado, esse homem que estava bravo, agora está feliz, está contente. Mais que depressa, ele sobe no seu cavalo, chama os seus servos e vai de novo na casa do profeta, agora curado. Agora o profeta atende ele. Eliseu sai e fala, aí ele, olha, eu estou curado, vem cá, olha, eu trouxe prata, eu trouxe ouro, eu trouxe roupa, eu trouxe presentes, e eu queria doar para você, eu queria dar para você. Eliseu falou, não quero, leva de volta tudo que você tem, porque eu não quero nada da Síria. Não precisa pagar nada, é de graça. É de graça. Essa palavra que muitos não gostam de ouvir, né? Principalmente da teologia da barganha, que tudo é na base da troca, tudo é na base. Então as pessoas acham que tudo tem que ter troca. E aí Eliseu fala, não, de graça, não precisa dar nada.
E aí ele insiste, mas Eliseu é enfático e fala: não quero nada, pode ir embora. Aí ele faz um pedido e fala: deixa eu levar pelo menos um pouquinho dessa terra de Israel, porque a partir de hoje, ainda que lá tem Ben-Hadad, tem o rei dele, o Rimon, e eu sou obrigado a ir ao templo junto com o meu rei lá, mas ainda que eu vá, a partir de hoje, o único Deus que eu vou adorar é esse seu Deus, é o Deus de Israel. Então eu quero levar a terra daqui para mim colocar lá na minha casa, e ali vai ser o meu altar. Ali eu vou adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus poderoso. E agora Naamã, ele volta para sua terra, e ele volta com tudo o que ele trouxe. Só que Giazi, que era o servo de Eliseu, fica bravo. Não acredito, a gente morando aqui numa casinha simples, com um monte de limitações, o cara traz ouro, traz prata, traz roupa, eu com uns trapinhos velho aqui. Não, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás dele e vou falar que o meu patrão, né, que o profeta, o meu senhor mudou de ideia, que chegou uns amigos lá, chegou umas visitas, e agora ele precisa de roupa, precisa de dinheiro. E Giazi faz isso, mais que depressa corre e vai atrás de Naamã. Naamã já está a caminho, voltando para Damasco. Aí quando Naamã vê aquele jovem vindo, para, e aí Giazi chega e ele pergunta: o que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa com o profeta, com Eliseu, eu posso ajudar? Ele falou: não, é que chegou uma visita lá, e o meu senhor mudou de ideia, falou: você pode doar alguma coisa aí, pelo menos umas 2 peças de roupa, um pouquinho de prata. Mais que depressa, Naamã pegou e deu o que Giazi pediu, contra a vontade de Eliseu. Quando Giazi chega em casa, disfarçado, achando que Eliseu não ia descobrir, Eliseu pergunta: Giazi, onde você foi? E aí Giazi fica lá meio envergonhado e fala: por acaso você não sabe que o meu espírito foi com você, quando você foi para pedir para Naamã? Agora a lepra que estava em Naamã vai passar para você. E agora Giazi, que é o servo do profeta, fica com lepra, porque foi ganancioso, mentiu, quis fazer algo que Deus não mandou fazer. E agora Giazi fica leproso. Bom, esse é o texto, que é autoexplicativo. Só da gente, de eu falar, todos aqui já entenderam esse texto, já entenderam essa mensagem. Já deu para visualizar essas cenas, né? Porque para a gente aprender, a gente tem que usar a nossa imaginação, e é como se a gente estivesse vendo a cena. Essa é a história de um comandante rico, poderoso, politicamente, braço direito do homem mais poderoso daquela época, que era o rei da Síria, o Ben-Hadad, que foi curado, purificado uma lepra. Mas o que isso tem a ver comigo e com você hoje? Sempre essa pergunta a gente tem que fazer quando a gente lê a Bíblia. O que eu posso extrair disso? O que isso vai servir para mim? Primeira coisa, querido, que eu aprendo aqui é que dinheiro e poder compra muitas coisas, mas não compra tudo. Porque esse homem, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha exército. Só uma vez que Ben-Hadad foi para confrontar Israel, levou 132 mil soldados. Então você imagine quantos soldados não tinha ao comando desse general. Ele levou 70 quilos de ouro. Quanto dinheiro esse homem não tinha? Olha o poder que esse homem tinha. Olha a riqueza que esse homem tinha. Só que com todo esse poder, com toda essa grana, ele era uma pessoa limitada. Querido, ninguém é ilimitado. Todas as pessoas têm as suas limitações. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não compra tudo. Poder pode te ajudar de muitas formas, mas não te ajuda em tudo. Influência, amizades, amigos, pode te ajudar muito, mas tudo tem limite. E é aqui que a gente percebe claramente isso. Porque enquanto muitas pessoas acham que o dinheiro é tudo,
que o poder é tudo, que a fama é tudo. Nós estamos vendo aqui que o poder, a fama, o dinheiro, a riqueza, os prazeres desse mundo, a vaidade desse mundo não é tudo. Vai chegar uma hora que não importa o grau que você esteja, você pode ser a pessoa mais influente, mais importante, mais reconhecida, com mais dinheiro, com mais poder, mas vai chegar uma hora que você vai estar diante de uma situação que você vai se sentir extremamente impotente. A impotência tomou conta de Naamã, porque com toda a riqueza, com todo o dinheiro, com tudo que ele tinha, ele não tinha como resolver o problema dele, a cura dele. Aí ele ouve falar desse Deus, é aí que ele vai lá e ele é curado. Mas não foi com o dinheiro dele, não foi com o poder dele, não foi com a influência dele, não foi com a fama dele. Porque Eliseu não estendeu o tapete vermelho para ele. Eliseu tratou ele como um ser humano qualquer. Como um ser humano qualquer. Então, se a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o dinheiro, o poder e a fama são limitados, eles não conseguem tudo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que ninguém está excluído do amor de Deus. E isso é uma lição para todos nós. Vocês estão entendendo? Como eu falei, eu tenho que ver o que esse texto traz para mim aprender. A primeira coisa que eu aprendo é que eu posso buscar dinheiro, eu posso buscar fama, eu posso buscar riqueza, mas se eu não tiver Deus, querido, eu vou ser limitado, porque só Deus é ilimitado, só Deus é o Deus do impossível, só o nosso Deus pode fazer tudo. O resto, o dinheiro tem seu limite, o poder tem seu limite, a fama tem seu limite, mas Deus não tem limites. Deus é o Deus do impossível, e esse é o Deus que eu sirvo. Então para mim nada vai estar limitado, porque eu sirvo Deus ilimitado. Agora, a segunda coisa que eu aprendo aqui, que nós temos que guardar bem isso, é que ninguém está excluído do amor de Deus. Ninguém está excluído do amor de Deus, porque quem é Naamã? É um opressor. É o que está julgando Israel, é o que está oprimindo Israel. Quem é Naamã? É o general do exército inimigo que já matou milhares de pessoas. É um homem rude. É um homem violento, é um homem que tem muito sangue nas mãos. E essa menina que era uma escrava de Israel, que veio como uma escrava, que está trabalhando numa casa como escrava, que podia ter ódio, que podia ter raiva, que poderia ter mágoa, que poderia ter desprezo por esse senhor, patrão dela, ela tem o quê? Misericórdia. Essa menina, ela faz exatamente o que Jesus ensinou milênios depois, porque na lei era olho por olho, dente por dente. Essa menina, ela está vivendo na época da lei, mas ela já está desfrutando da graça, ela já está sendo uma profetisa, ela já está sendo alguém que está vivendo o evangelho de Jesus, um milênio depois. Porque o que Jesus ensinou? Que nós temos que amar os nossos inimigos. E Naamã era um inimigo declarado de Israel. Ninguém está excluído do amor de Deus. Toda vez que a gente vê uma cena de um bandido, de alguém fazendo uma maldade, de alguém fazendo algo terrível, a primeira coisa que vem à nossa mente: esse desgraçado tinha que morrer. Essa pessoa tinha que morrer. O que ela fez, deviam fazer com ela também. Querido, esse é o pensamento da humanidade, mas nós que servimos a Cristo, nós somos cidadãos do céu e temos que entender que Deus morreu pelos injustos. Jesus morreu na cruz, não foi por sãos, não foi por pessoas perfeitas, foi por pecadores, bandidos, ladrões, homicidas. Mas nós temos essa mania de selecionar. Nós selecionamos quem a gente quer bem, a gente pede que Deus abençoe. Quem a gente não gosta, a gente fala: mata ele, Jesus. Tomara que ele perca tudo. Se a gente souber que um inimigo está em dificuldade, a gente fala o quê? Bem feito. É a mão de Deus pesando. Mexeu comigo, eu sou servo de Jesus. Nós somos os seres da justiça. Nós queremos ver justiça com as nossas próprias mãos. Nós queremos enxergar com os nossos olhos que as pessoas que nos magoam, que nos machucam, que nos ofendem, estão sofrendo, estão pastando. Mas não é esse sentimento que cidadão do céu tem que ter. Cidadão do céu tem que entender que ninguém está excluído do amor e da graça de Deus.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecadora a pessoa for, mais perdão, mais misericórdia ela precisa. E eu e você somos agente do quê? Do perdão e da misericórdia. Nós não somos agente do juízo, nós não somos agente da justiça, não. A justiça é dele, a vingança é dele. Ele fala, minha é a vingança, eu começarei. Não é eu e você que temos que vingar ninguém. Porque essa menina, o que ela podia ter feito? Ai, tomara que ele morra. Ele foi lá, invadiu a minha cidade, eu podia estar lá com a minha mãe, eu poderia estar lá na minha terra, eu poderia estar na minha casa, agora eu estou aqui como escrava, eu quero que esse homem morra. Mas não, querido. Ela viu a situação deprovável que na mãe estava. Ela falou, olha, lá em Israel tem um Deus que cura lepra. Olha como que Deus ele é perfeito. Ele ensina a gente de todas as formas. Porque qual que é a nossa maior dificuldade hoje, querido? Nossa maior dificuldade hoje é perdoar. As pessoas nos fazem algo, a gente não esquece. A gente fala que perdoa, não estou generalizando. Alguns conseguem perdoar, mas a grande maioria não perdoa. Fica com o coração magoado, irado contra aquela pessoa. Essa menina não, essa menina que nós não sabemos nem o nome. Mas ela fez o Deus de Israel ser engrandecido na Síria, na nação mais poderosa. Ela não foi lá como um profeta renomado, como uma pregadora famosa, como uma missionária do Reprepré. Ela foi lá como uma escrava. No entanto, ela exalou tanto a graça e o amor de Deus, que o Deus de Israel ficou conhecido em toda a Síria. Ela não tinha título de profetisa, de pastora, de missionária, de bispa. Ela tinha título de escrava. Ela não estava numa grande igreja, numa mega igreja, numa grande praça, num grande salão de evento, num grande hotel, pregando e falando do amor de Deus. Não, ela estava na casa de uma mulher trabalhando como escrava. Porque nós temos essa mania de precisar do ambiente e da oportunidade adequada. Porque a gente não fala de Deus. A gente fala que não tem dinheiro. O que a gente mais fala para os nossos amigos? Que não tem dinheiro, com medo deles pedir emprestado. O camarada chega perto, né? O Fernando é bem assim, chega perto dele e fala, nossa, estou duro, né? Já com medo de alguém pedir emprestado. Então nós temos essa mania de falar para os outros que nós não temos dinheiro, que nós temos problema, que nós temos dificuldade, que está difícil, né? Nossa, que crise. Esse coronavírus. Quando que a gente vai falar de Deus, gente? A gente fala de Deus quando a gente tiver dinheiro sobrando na conta, quando a nossa vida tiver uma maravilha, quando a gente não tiver nenhum problema. Olhe como essa menina tinha problemas. Longe dos pais, longe da sua terra, longe da sua nação, sozinha como escrava. Ela não olhou para ela simplesmente falou do Deus que ela servia. Ela poderia estar oprimida, ela poderia estar angustiada, ela poderia estar lá, o meu Deus me abandonou. O meu Deus deixou eu ser escrava. Pelo contrário, ela está lá, ela é uma serva que tem o respeito dos patrão. Porque como escrava, com certeza, mesmo assim, ela fazia as coisas bem feitas. Porque quando ela fala, os patrão, os donos dela dão crédito ao que ela fala. Como o José lá no Egito, como escravo. Mas Potifar, que era o patrão dele, dava crédito em tudo que ele falava. José dentro da cadeia, tudo que ele falava, o carcereiro dava crédito, porque o que você fala, querido, não tem nada a ver com o lugar que você está, com a situação que você está passando. É quando você conquista a credibilidade das pessoas pelo seu testemunho, pela sua conduta. Aí quando você abre a boca, as pessoas vão te ouvir. Ainda que você seja um preso escravo, ainda que você seja uma moça escrava servindo dentro da casa do seu maior opressor. Mas quando você abre a boca, a pessoa ouve. Por quê? Porque você tem credibilidade.
qual é a nossa credibilidade quando nós falamos de Deus para as pessoas? Qual é a nossa credibilidade quando nós falamos de Jesus? Por que o nome de Jesus hoje é tão envergonhado? Porque os que mais envergonham são a igreja, são os crentes. Você vai ver muito crente hoje que, desculpa o termo, mas é empregado vagabundo. Não é escravo. Não é escravo. Ganha, tem salário, tem férias, tem 13º, tem hora extra, tem todos os benefícios, mas faz um serviço de qualquer jeito, não tem comprometimento, não tem responsabilidade, não faz as coisas com excelência. Aí como que você vai abrir a boca para falar do seu Deus? Que patrão que quer ouvir de um Deus desse? Se o teu testemunho é pífano. Então nós temos muita dificuldade de entender que Deus, Ele tem que ser exaltado na nossa vida, independente de como a nossa vida está. Paulo e Silas, eles cantavam na prisão após ter sido chicoteado, apanhado, cheio de vergão nas costas, frio, preso, com fome. Eles poderiam estar ali murmurando, criticando, julgando, querendo que Deus desse fogo e matasse todo mundo. Não, eles estão cantando. A porta do cárcere abre. O carcereiro acha que eles fugiram, quer se matar. Paulo podia falar, vamos deixar ele matar, ele bateu em nós, ele estava oprimindo nós, não deu comida para nós até agora. Aí Paulo se compadece e fala, não filho, estamos aqui, não fugimos não. E o testemunho deles fez o quê? Com que o carcereiro se convertesse. Eles batizaram o cara, foram na casa do cara e batizou a família inteira do cara. Ganhou o carcereiro para Jesus. O que estava oprimindo, o que estava batendo. É como Mandela fez, né? Nelson Mandela, quando ele virou presidente da África, o que ele fez? Ele pegou os dois maiores opressores, os dois carcereiros, que cuidou dele na cadeia 25 anos, que batia nele, colocou um à direita e outro à esquerda na posse dele, na mesa para comer junto. Porque Mandela aprendeu com o mestre dos mestres, que a gente paga o mal com o bem. Essa menina pagou o mal com o bem. Paulo pagou o mal com o bem. Jesus pagou o mal com o bem. E esse é o ensinamento de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Pagar o mal com o mal, já tem os filhos do diabo, já tem os filhos das trevas, já tem os ímpios, já tem o mundo aí. Os filhos da luz que tem que se destacar. Nós que temos que ser diferentes. Mas para mim não me estender aqui, que a hora voa. Terceira coisa que eu aprendo aqui, que é nítido também, que a gente parece que não cai a nossa ficha, é que a gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito. A gente quer ensinar a Deus como fazer as coisas. Quando Naamã chega na casa do profeta, e o profeta manda o servo falar para ele tomar banho no Rio Jordão, o que ele fala? O quê? Eu estava esperando que o profeta ia sair, ia me receber, ia chamar eu para entrar na casa dele, ia me dar uma mesa lá, um banquete farto, ia colocar as mãos sobre a minha cabeça, iria orar por mim e eu seria curado. Essa era a expectativa de Naamã. Por quê? Porque ele era famoso, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha o ego dele, e ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. E quando o profeta fala, nem vai falar com ele, manda o servo falar para ele tomar banho no Rio Jordão, ele fica furioso. Porque Naamã queria que fosse do jeito dele. Mas Deus tem um jeito próprio de trabalhar. Isso acontece conosco todos os dias. A gente pede tanta coisa para Deus e quer que seja do nosso jeito. A gente fala assim, ai Deus, eu queria prosperar. Eu queria ter muito dinheiro, eu queria isso, queria aquilo. Deus fala, olha, você está com um dinheirinho aí, tem um irmão lá que acabou o gás. Esse dinheirinho aí que você ia comer o lanche, que você vai lá e dá para o seu irmão lá, compra um gás para ele. Aí a gente fala assim, o diabo está soprando no meu ouvido, não querendo que eu coma. A gente quer o milagre, a gente quer o milagre, querido, mas a gente não quer o processo do milagre. Aquele
cego que Jesus cuspiu no chão e jogou lodo no olho dele, e pegou, fez o lodo com barro e depois pôs no olho do cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Se ele estivesse vendo, ele falava: opa, que isso, vai cuspir, não vai fazer? Eu quero que o senhor coloque as mãos, eu quero que... Nós temos essa mania de querer ensinar a Deus como Ele tem que fazer. Só que deixa eu falar uma coisa para você: o milagre está condicionado ao nosso jeito, ao nosso caráter, à nossa personalidade. Sabia disso? Até no milagre Deus trabalha para o nosso bem. Porque no milagre de Naamã, o que Deus fez com Naamã? Quebrou o ego dele. Ele tinha ego. Ele se sentia importante, ele se sentia famoso, ele sentia que tinha um status, e Deus fez ele sentir um miserável, pobre, cego, desgraçado, nu, como somos todos nós, independente do dinheiro, da classe social, do poder aquisitivo que temos. Todos nós carecemos do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. A gente quer que as coisas deem certo para nós, a gente quer que tudo flua, aí Deus fala: só que você tem que perdoar quem te ofendeu. E a gente fala assim: Deus, mas isso não dá, né? Aí eu faço a mesma pergunta que os servos de Naamã fez para ele: por acaso Deus está te pedindo alguma coisa impossível? Seja sincero, fala para mim o que Deus pediu para você que é impossível. É impossível perdoar a pessoa que te ofendeu? É impossível por causa do seu ego, da sua performance. Você quer que as pessoas tenham uma imagem de você, você não quer se rebaixar, você não quer reconhecer. Quando Deus fala que a gente também tem que pedir perdão para a pessoa que a gente ofendeu, e a gente não faz isso, porque por causa do nosso ego, por causa da nossa vaidade. O que as pessoas vão pensar de mim? A gente, no nosso trabalho, a gente não quer falar de Jesus, por quê? Porque a gente fica com medo. O que as pessoas vão falar de mim? Querido, o que Deus pede para nós que é impossível de nós fazermos? Nada. Tudo que Deus pede para nós fazermos é possível. É plenamente possível, mas o nosso ego, a nossa vaidade não deixa. Na parte de ajudar o próximo, a gente sempre acha que quando a gente tiver muito dinheiro, aí a gente pode ajudar, a gente pode ofertar, dizimar, ajudar um missionário, doar para os Médicos Sem Fronteira, doar para a PAI, para Sorrir, para as associações que precisam. A gente sempre fala isso, a gente dá uma condição. E Deus fala assim: olha, é dando que se recebe. É dividindo o seu pão que não vai te faltar pão. Mas a gente nunca quer dar esse passo. A gente age como Naamã. A pessoa vem: pastor, olha a hora que meu casamento está indo para o ralo. Aí o que ele quer? Ele quer que o pastor coloque a mão e aconteça um milagre e o casamento dele fica maravilhoso. Aí se o pastor for servo de Deus e conhece a Bíblia, o pastor vai falar para ele: filho, seja um marido melhor, que seu casamento vai melhorar. O que você está falando? Eu achei que você ia fazer uma oração. Eu prefiro oração do que sermão. Aí, pastor, estou sem dinheiro, ora aí para Deus prosperar na minha vida. Aí o pastor fala: gasta menos. Ai, misericórdia, não vou mais nessa igreja não. É assim. Nós somos seletivos, porque Deus não é quem Ele é para a maioria das pessoas, sabia? Para a maioria das pessoas que servem a Deus, Deus é o que as pessoas querem que Deus seja. Eu quero que Deus seja o quê? Eu quero que Deus seja um pai bonzinho, que tudo que eu peço Ele me dá. Eu quero que Deus seja igual minha avó, que não fala não. Porque pai e mãe falam não, mas vó e vô não fala mais não. Só falou para os filhos, mas para os netos. Sobe na cama com o pé sujo quando você é filho, para você ver o tapa que você leva. Mas quando você é neto, pode pular na cama com o pé sujo, que a avó não faz nada. É assim que funciona. Mas quando eu for vô, vai ser diferente. Só Jesus na causa, né? Mas a gente quer que Deus seja avô. Seja aquele que deixa a gente fazer tudo. Até o Luke sobe na cama numas casas aí. Até cachorro está subindo na cama hoje. Mas na época dos nossos pais, vai lá com o pé sujo. Mas aí a gente tem essa imagem. Alguns fazem essa imagem de um Deus que deixa tudo. Outros fazem a imagem de um Deus ruim. Ai, Deus é ruim, Deus não... Como o filho pródigo tinha do pai, né? O filho pródigo não, o filho mais velho.
filho mais velho que tinha uma imagem errada do pai, viu o pai como patrão. O filho mais novo via que o pai tinha muita vitalidade, tinha muita saúde, então ele não via a hora do pai morrer. Por isso que ele pede a herança. Ó, pai, o negócio é o seguinte, o senhor está demorando muito para morrer, e eu não vou esperar não, que eu quero curtir a vida, é capaz de eu morrer primeiro que o senhor, então dá minha parte da herança, eu quero que o senhor se dane. Essa era a imagem que o filho pródigo tinha do pai. O filho mais velho tinha a imagem que o pai era ruim, era o patrão. Que ele fala, o senhor nunca deixou eu fazer um churrasco com meus amigos, matar um bezerro, aí um cabrito e assar com meus amigos. O pai falou, quando você me pediu e eu falei não? Então ele não tinha nem pedido. Como na passagem dos talentos também. A visão errada daquele último servo, para um ele deu 5, para o outro ele deu 2 e para o último ele deu 1 talento. E quando o Senhor volta e pede conta, aquele que deu 5 falou, olha, trabalhei, granjei e ganhei mais 5, está aqui os seus 10 talentos. O Senhor me deu 5, está aqui mais 5. Outro 2, ó, o Senhor deu 2, está aqui os 4. Aí o outro, o Senhor me deu 1. Ah, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor é bravo, que o Senhor é isso. Eu fui lá e enterrei para ninguém roubar, está aqui o seu talento. Ah, então você achou que eu era assim? Por você achar que eu era assim, vai ser assim com você agora. Mau e negligente servo. E aquele homem foi banido. Porque Deus é o que eu acho que é. Essa é a nossa percepção de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que Deus é amor, mas também é justiça. Eu vejo que Deus, ele é paz. Deus, ele sara, ele cura, ele liberta. Mas Deus também fala, vai trabalhar preguiçoso. Vejo que Deus, ele perdoa. Mas ele também fala, se você não perdoar, você não é perdoado. Porque a oração do Pai Nosso, nós paramos ela, nós não concluímos. Porque Jesus, ele continua falando, se vós perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai também perdoará a vós. Porém, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também não perdoará a vós. Então, qual que é a grande percepção que nós temos de Deus? É como nós nos relacionamos com Deus. Por isso que Deus é inacessível, ninguém conhece a Deus, ninguém chega a Deus. É por isso que vem Jesus. Então, eu não preciso ver o eu sou. Eu olho para Jesus e eu sei como eu sou é. Como Jesus tratava o órfão, a viúva, o necessitado, o oprimido. Então, querido, essas coisas aqui, esse texto, ele nos traz essas 3 verdades para nós guardarmos no nosso coração, para nós não perdermos a ideia real e correta do Evangelho, porque o Evangelho tem que ser entendido por qualquer um. Jesus, ele fala, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Todos nós temos que olhar para a Bíblia, ler a Bíblia e entender o que a Bíblia está falando. E esse texto aqui é exatamente isso. Ele mostrou para nós que poder, fama, dinheiro, riqueza são limitados, mas Deus é ilimitado. Ele mostrou para nós que ninguém está excluído do amor e da graça de Deus. Por isso que quando você vê uma reportagem, como foi bem explorada pela nossa mídia sensacionalista, que não estou defendendo aquele tio que fez aquele absurdo com aquela criança, mas aquele tio também é um ser humano, que por mais que nós queremos que ele morra, ele precisa de perdão, de misericórdia, de graça de Deus. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não tem Jesus no coração. Porque para você fazer isso é só com Jesus no seu coração. Se Jesus não estiver no seu coração, o seu desejo é matar. Seu desejo é estrangular. Por isso que a gente precisa de Jesus. Porque a gente fica abismado com uma coisa que a gente viu que um ser humano fez, querido. E os seus pensamentos? Quantos pensamentos você já teve? Você esqueceu que o Evangelho diz que se eu desejar uma mulher, eu já cometi o ato de adultério? O grande problema nosso é que quando a gente vê esses pecados extremos, se podemos dizer assim, a gente fica achando que a gente é melhor que essas pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não somos. Todos somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós. E às vezes, querido, algumas coisas acontecem conosco
para Deus mostrar para nós mesmos o que está no nosso coração. O povo de Israel, quando eles foram levados para Canaã, eles foram pelo deserto e ficaram 40 dias, e lá em Deuteronômio fala muito bem isso, capítulo 8, que Deus levou eles por aquele caminho para mostrar para eles o que estava no coração deles. Porque quando eles saíram do Egito, eles falaram: Deus, nós vamos te adorar, nós vamos te servir, não vai ter outro Deus além do Senhor. Deus falou: eu não conheço vocês. Não, Deus, pode deixar que vai ser assim, tá bom. Vai por aqui. Chegou no Mar Vermelho, já, tá vendo? Vamos morrer aqui. Antes nós tivéssemos ficado no Egito, morrido lá. Mas nem saiu, no primeiro dia já está. Aí no deserto foi 40 anos de murmuração, de reclamação, de rebeldia, de idolatria, de vaidade, de tudo que você imagina, menos de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de agradecimento. Então, querido, Deus já sabe quem você é. E Ele só permite situações na sua vida para você se enxergar. Porque Deus já sabe. Ninguém engana Deus, ninguém surpreende Deus. Ninguém faz Deus se impressionar, falar: oh, nossa, como Ele é bom, oh, nossa, como Ele é ruim. Deus não se impressiona com isso, porque Ele já nos conhece. Mas Ele permite situações para mostrar para nós mesmos quem nós somos. E nós somos carentes da graça, da bondade e da misericórdia desse Deus. Porque senão, querido, nós encerramos como o Geazi. Estamos com o profeta de Deus, estamos na casa de Deus, estamos falando de Deus, estamos querendo ser o sucessor lá do profeta, né? Como era o caso de Geazi. Mas o coração está nas coisas materiais. O coração está na recompensa. Geazi, ele viu a oportunidade de se dar bem. E ele quis aproveitar essa oportunidade. E por isso ele se deu mal. Ficou com a lepra de Naamã. E a gente às vezes está mais interessado no que as pessoas podem nos dar do que naquilo que Deus está fazendo, pode fazer. Eliseu não se importava com o dinheiro, com o ouro, com a prata. Eliseu simplesmente estava focado em Deus. Agora Geazi não. Geazi estava com o coração nas coisas materiais. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque todo mundo gosta de receber presentes, né? Todo mundo gosta de presentinhos, de agrados, de mimos. Mas saiba diferenciar, querido, aquilo que Deus manda você fazer daquilo que você quer fazer. O que você quer é uma coisa, o que Deus quer é outra. E entre escolher o que você quer e o que Deus quer, se vocês veem aqui que é um conselho, fica com o que Deus quer, que vai ser melhor para você. Amém? Amém? Amém. Nós vamos orar. Nós temos aí os pedidos de oração que vêm pela internet também. Vamos estar orando. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. Então nós temos aqui, pedido de oração pelo Carlos e família, pela Eleunice e família, Ketne e família, João Miguel e família, Rose Castro, Rosângela e família, Sandra e família, Marilda e família, Paulo César, né, que está com Covid, Roque Ferreira também que está com Covid, Joaquim Matos que está com Covid, Toninho, né, irmão da nossa irmã Zélia, que já está um bom tempo no hospital também, tem Covid, precisando da graça e da misericórdia de Deus. Maria do Carmo e família, vamos estar orando. Giovanni, está intercedendo por ele também. Wilson Coelho, que está com Covid. Olha aí, querido, quantas pessoas com Covid, nós não podemos brincar, né? Pedro e família. João, né, o irmão da Zilda também, vamos estar orando, intercedendo por ele. Liliane e família e amigos. A irmã Carminha, esposa do nosso irmão Valdir, pastor Valdir, vamos estar orando por ela também. Irmão Toninho, Elisa, Alexandra Lino, Edna Rinaldi, Daniela Pesana, que vai passar pela cesárea amanhã,
e por todas as autoridades. Amém, querido. Olha aí, quantas pessoas precisam de oração. E a oração, como nós explicamos e falamos semana passada, a oração ela tem esse poder de colocar Deus no lugar dele e nós no nosso lugar. Vocês lembram que eu falei que a oração ela tem 4 letrinhas, né? Para a gente guardar a oração, a palavra casa. E semana passada nós falando da oração do Pai Nosso, nós falamos exatamente isso, que a oração ela tira esse encargo, esse peso que está nas nossas costas e transfere para Deus. A oração ela faz a gente lembrar quem nós somos e quem Deus é. E a oração ela também dá permissão para Deus agir na nossa vida. Porque até para Deus agir na nossa vida a gente tem que pedir. Deus não é intruso. Ele fala, pedi, dar-se-vos-á. Tem gente que fala, mas será que precisa orar? Precisa, querido, senão a Bíblia não falava que a gente tem que pedir. Pedi, dar-se-vos-á. Buscar e achareis, que quem pede recebe, quem busca acha. Então oração é fundamental. Oração é o que alimenta o nosso espírito. Assim como a comida, a água alimenta a nossa carne, a oração, a leitura da palavra alimenta o nosso espírito. Nós precisamos se alimentar. Então, tem essa prática diariamente de estar lendo a Bíblia e estar orando, porque é isso que vai te fortalecer. Então nessa oração, vamos estar intercedendo por todas essas pessoas que estão aqui clamando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em oração, reconhecendo, meu Deus, que necessitamos de Ti, reconhecendo que somos limitados. Vá de encontro agora a todos esses pedidos de oração, meu Deus, a todas essas pessoas que estão clamando, pedindo a Tua intervenção. O Senhor é o Deus que sara, que cura, que liberta. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe o que cada um está passando. Vá de encontro agora, meu Deus, curando, restaurando, libertando, purificando, transformando. Ah, Senhor, nós somos tão necessitados de Ti. Nós somos tão dependentes do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua cura, da Tua libertação, da Tua restauração. E é por isso que nós estamos clamando a Ti nessa hora, meu Deus. Cure, liberte, restaura a todos que estão clamando. Peço pela vida da Amandinha também, meu Deus. Senhor Deus que liberta, Senhor Deus que sara, Senhor Deus que cura, Senhor Deus que restaura. Pai, se tiver alguém aqui em nosso meio também que está enfermo, que está necessitando de uma intervenção, de uma misericórdia, meu Deus, vá de encontro agora às necessidades de cada um. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, que dependemos de Ti, que sozinho nós não conseguimos. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a dependermos mais de Ti e confiarmos mais em Ti. É no Teu nome que pedimos e em Teu nome que agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje para sempre. Amém. Deus abençoe você que está aqui presente. Deus abençoe você que nos acompanhou aí da sua casa. Uma ótima semana para todos.